casais que estão aqui presentes, que servem ao Deus, que têm a mesma linha de pensamento, né, que andam juntos. E nós aqui estamos demonstrando a outros, né? Gostaríamos que tivesse até mais visitantes aqui hoje, para mostrar para eles que eles vejam que andar juntos, que servir ao Senhor juntos é maravilhoso, é essencial e é a base para qualquer relacionamento que serve ao Senhor, né? De servos do Senhor. Então, andaremos juntos se não tivermos de acordo. Então, a palavra de Deus diz que se não tivermos de acordo, não podemos servir ao Senhor. Então, como casais, nós temos que estar de acordo na palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, buscando o Senhor, as mesmas linhas de pensamento. Nós temos às vezes pensado assim, as mulheres, né, nós mulheres, até é difícil pensar, se nós estamos como um ator, no mundo que nós estamos andando, nós estamos como um ator com o nosso marido, será que tudo que ele está pensando é aquilo que eu também assino embaixo? Né? O feminismo está aí e é difícil para nós mulheres, né, servas do Senhor, ver essa parte, né? Será que, não, meu marido falou, mas isso para mim, eu também sou dona do meu nariz. Então, é difícil, no mundo que nós vivemos, acontecer, andar juntos, com a mesma linha de pensamento, servindo ao mesmo Deus. Sabemos que o pastor vai falar que eu vou pregar só que hoje os lares estão assim sendo massacrados, né? Massacrados. Na razão da palavra mesmo, massacrados. Por quê? Porque aí fora, por causa dos casos, tanta coisa mais, então nós temos que mostrar ao mundo que servir ao Senhor, casados, unidos, com a mesma linha de pensamento, vale a pena. Casais das famílias bíblicas. E hoje nós vamos pegar um desses eventos que é na vida de Abraão e de Sara. Gênesis capítulo 21, do verso 8 até o verso 21, vai ser a nossa base aqui, mas vamos ficar pegando também outras passagens. Diz assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara recebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias. Na sua velhice lhe deu um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão Sara: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, porque Abraão já tinha um filho, não com Sara, mas com Agar, que era serva escrava de Abraão e de Sara. E havia gerado um filho, Ismael. Nessa época aqui, Isaque deveria ter entre 2, no máximo 3 anos, que era a idade em que a criança desmamava. E Ismael já tinha os seus 16 ou 17 anos. Então há uma diferença de idade significativa. Mas nós, na nossa realidade como família, a partir dessa experiência de Abraão e de sua esposa Sara. A primeira delas é que a Bíblia vai nos mostrar que, por mais espiritual que uma família seja, por mais dedicada que ela seja na sua vida com Deus, ela não estará imune a problemas. Vai crer em Deus, e Deus cumpre essa promessa. Basta nós pegarmos também outro fato que a gente não lembra muito a respeito de Sara. Quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, para sair da cidade de Ur e ir para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia onde era, Abraão sai sozinho. Ele sai com a sua família, e o texto bíblico diz que com sua esposa, que na época era chamada de Sarai. Então, Abraão e Sara partem juntos. Imagine você ser casado com um indivíduo que chega para você em determinado tempo e diz: olha, Deus apareceu para mim e me desafiou a sair aqui da nossa cidade, do meio da nossa família, e vamos para onde eu não sei. Ele disse que ia nos levar para algum lugar. Topa?
Sara topou e foi junto com seu esposo Abraão. Ela poderia muito bem dizer: eu sou doida de sair daqui, a vida já é estruturada, com os meus parentes, com os meus familiares, e seguir para você para um lugar que a gente nem sabe para onde é que vai, na época. Então ela era uma mulher também de fé. E há muitas histórias narradas a respeito deste casal que vão nos mostrar isso. Era um casal extremamente comprometido com Deus. Deus falava com Abraão, Deus falou para Sara, mas isso não significou que Abraão e Sara não tivessem problemas familiares no decorrer da sua existência. Então, por mais espiritual que seja uma família, por mais dedicada que seja uma família na sua vida com o Senhor, esta família não está imune a problemas. Pode sim passar por problemas, assim como qualquer família passa. Mas qual é a diferença? Eu vou deixar lá para o final, para a conclusão. Mas a gente precisa partir a princípio disso. Por mais firme que seja uma família na sua vida com Deus, por mais espiritual que seja aquela família, ela poderá passar por problemas, por conflitos, por confusões. Isso a gente não pode esconder, isso a gente não pode negar. No caso específico aqui de Gênesis capítulo 21, o que nós vamos perceber é que corremos risco, assim como Sara e Abraão correram e acabaram tendo problema na sua vida conjugal, na sua vida com família, porque nós temos uma tendência infeliz. Nós criamos problemas, nós geramos conflitos por bobagens. Se lermos do verso 8 até o verso 10, que já foi lido, por que Sara ficou chateada com Ismael? Estava lá o filho dela, o herdeiro da aliança que Deus já havia dito: olha, é com Isaac que vai continuar a aliança que eu fiz contigo, não é com Ismael. Mas aquela criança de 2, 3 anos estava ali na sua festividade, era o centro das atenções, e o irmão, por parte de pai, estava fazendo chacota dele. Não é coisa de menino? Coisa de menino. Talvez com ciúme, porque agora está todo mundo prestando atenção no seu irmão mais novo. Aí vai aquele adolescente e começa a rir, fazer gozação do seu irmão mais novo. Então Sara fica chateada e diz: olha, dispensa essa tua escrava, dispensa esse menino, porque ele não vai ser herdeiro junto com o meu filho. Ciúme, coisa de mãe, bobagem, poderíamos dizer, coisa simples de se resolver. Mas Sara cria uma tremenda confusão, um conflito dentro da sua família por causa disso. E nós, infelizmente, temos na nossa vida essa tendência. Pense aí nas confusões que você já teve dentro de casa, com sua esposa, com seus filhos. Talvez a gente nem consiga lembrar ou relembrar de tanta coisa que nós já passamos. Mas certamente das coisas que você lembra, tente identificar qual foi a causa, e a gente vai perceber que na maioria dessas experiências foi por besteira. Ficamos emburrados por bobagem, ficamos chateados e criamos conflito dentro de casa por uma coisa que poderia ser muito bem, muito facilmente resolvida, mas a gente insiste em criar confusão por bobagem. Então, nessa experiência aqui de Sara e de Abraão, há esse alerta para nós: cuidado para não criar conflito dentro de sua casa, para não criarmos conflito dentro das nossas famílias por besteiras, por bobagens, por coisas simples, que poderíamos muito bem passar sem aquilo da lei. Porque na maioria das vezes, infelizmente, é isso. No momento de chateação, de estresse, basta uma coisinha boba para nós perdermos o controle. Aí depois, para voltar tudo ao normal, é uma luta. Tudo por quê? Por bobagem, por coisa simples. A nossa vida em família é preciosa demais. O tempo que nós temos em família é precioso demais para nós nos apegarmos a bobagens, para gerarmos conflitos por coisas pequenas. Então esse evento na vida de Abraão e de Sara nos aponta
também para isso. Criamos problemas, geramos conflitos por coisas tão pequenas. Mas também há uma outra coisa nesse relato aqui. Nós podemos e corremos um sério risco de cultivarmos o rancor em nossos corações. Os irmãos lembram do primeiro problema que houve entre Sara e Agar? E observe uma coisa: quem criou o problema foi Sara. Não foi Agar que foi atrás dela para dar solução. Porque Deus havia prometido para Abraão: você vai ser pai. Quando Abraão fala para Sara, a reação dela: como é que a gente vai ser? Como é que a gente vai gerar um filho? Abraão já avançado em idade, eu sou estéril, idosa. Como é que a gente vai ter um filho? Aí lá vai Sara e tem a brilhante ideia, era costume na época, a mulher que não conseguia gerar filhos, poderia pegar uma escrava, oferecer ao seu marido, e legalmente aquele filho não era mais da escrava, era filho do homem e filho da senhora. Então aquele menino seria considerado herdeiro de tudo. Então Sara tem a ideia de oferecer a Agar, uma escrava egípcia deles, para que Abraão se deitasse com ela e gerasse ali o filho que seria Ismael. Mas a coisa começa a desandar no momento em que Agar percebe que engravidou e começa a deixar para lá fazer humilhação com a sua própria senhora, com Sara. Aí Sara se chateia e vai dizer a Abraão: olha, ela está me desprezando, então você agora resolva. Joga o problema para Abraão, como se fosse ele que tivesse criado o problema. Então resolve aí. E Abraão também joga a responsabilidade para ela, aquele jogo de empurra. A culpa é tua, não. Aí você resolve. E Sara vai e humilha Agar acaba fugindo para o deserto grávida. Deus fala a ela: olha, volta, te humilha perante a tua senhora e resolve o problema. Voltou, se humilhou, o problema aparentemente resolvido. Isso quando Agar estava grávida. Esse segundo problema, pelo menos 16 ou 17 anos depois, aí nós vamos perceber que aquele antigo problema entre Sara e Agar, na verdade, não tinha sido resolvido. Sara guardava alguma mágoa, guardava algum rancor em seu coração contra aquela mulher. E que bastou aquele pequeno problema do filho da escrava com o filho dela para que a coisa explodisse novamente. Então o que nós vemos aqui é uma reação de um problema que não foi resolvido 16 ou 17 anos antes. Porque Sara, no adágio popular, ainda não tinha engolido o que Agar havia feito com ela. E observe mais uma vez, eu chamo a atenção: o problema todo começou com a má ideia de Sara. Então chega aqui no conflito do capítulo 21 e Sara procura novamente o seu esposo e diz: olha, não tem como a gente ficar junto. Por causa de quê? Rancor. Por causa de um problema não resolvido no passado. E tenhamos a certeza, quando a gente não consegue resolver um problema de relacionamento, que o perdão é a solução que a Bíblia apresenta para isso. É a única forma de se resolver um problema de rancor, é o perdão. Quando não há o verdadeiro perdão, o rancor, o ressentimento se torna uma bomba relógio. A qualquer momento vai voltar a explodir. É uma arma, é uma bomba armada que vai explodir em algum momento quando o rancor, quando aquele problema não é bem resolvido. Quando o perdão não existe de fato. Quando o perdão é apenas da boca para fora. O coração vai guardando, vai enchendo até um momento que basta uma centelhazinha para aquela bomba explodir. E certamente todos nós aqui já passamos por experiências como essa. De achar que a coisa estava resolvida quando não estava, e a coisa explodiu mais adiante. E se ele não for bem resolvido, anulado pelo perdão, é uma bomba relógio. A qualquer dia explode. E os seus efeitos são terríveis. Terríveis.
Mas ainda há uma outra coisa. Observem a reação de Sara e o que foi que ela fez, ou o que ela disse para o seu esposo Abraão. Quando ela diz a ele: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Aí o versículo 11 vai dizer: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Aqui ele está fazendo referência a Ismael. Como agora resolver um negócio desse? Que não tem mais como a esposa dele conviver com o filho que ele tinha de outra mulher. E o texto bíblico diz: foi muito penoso para o coração de Abraão ter que resolver aquela situação. Cuidado para não colocar o seu cônjuge, aí também isso daqui vale para filhos. Cuidado para não colocar o seu cônjuge ou os seus filhos em situações embaraçosas, porque foi isso que Sara fez com Abraão. Ou eles, ou eu. Que situação delicada para Abraão. Ter que abrir mão de um filho por causa de uma esposa que estava magoada, colocado contra a parede. E o texto vai dizer que ele ficou angustiado, seu coração pesado, por ter que fazer aquela escolha. A gente não percebe, mas o que Sara fez não foi somente trazer angústia, dor para o coração de Abraão. Ela forçou o seu marido também a quebrar as leis da época. Porque na cultura da época, certamente o que Abraão conhecia era o Código de Hammurabi. Pela região onde ele cresceu, onde ele nasceu, ele conhecia certamente o Código de Hammurabi. E esse Código de Hammurabi dizia que era proibido o filho de um homem gerado da sua escrava ser posto para fora de casa pelo fato de um filho legítimo herdeiro nascer. Então Abraão não poderia, pela lei, mandar Ismael embora. Ele estava quebrando as leis da época. A lei proibia isso justamente para proteger o filho da escrava. Então nenhuma família poderia fazer um negócio desse. Então, por causa daquele problema gerado por Sara, Abraão teve que fazer a escolha e teve que ir de encontro à lei da época. Tudo por causa da atitude de Sara. Cuidado para não colocar o seu cônjuge em situações embaraçosas, em fazer escolhas difíceis. Quer ver uma coisa muito comum? Problema dentro de família. A mulher não gosta da sogra, ou do sogro, ou do cunhado, ou da cunhada. Não engole aquelas pessoas. E vai chegar um momento em que ela vai forçar o marido a escolher entre ela e a sua família de origem. Ou então o contrário também é verdadeiro. O marido não suporta a sogra, não suporta o sogro, não suporta aquele cunhado chato. Aí fica: não vou não. Vai almoçar na casa da tua mãe? Não vou nada. Vai aguentar aquela turma? Vou não. Aí vai a pobre da mulher sozinha para almoçar com a família, porque o marido não gosta dos seus familiares. Aí vai chegar um momento em que vai ter que escolher: ou conviver com pai, mãe, irmãos, ou conviver com o seu marido. E a gente fica forçando o outro a fazer uma escolha dessa. Não era a mesma escolha que Abraão estava sendo forçado a fazer? Ou ele e a escrava, ou eu. Então, problemas de convivência entre família. Não faça um negócio desse. Se tiver que engolir saco, engula, por amor ao seu marido, por amor à sua esposa. Se tiver que ter paciência e aguentar o cunhado chato, aguente. Mas por amor ao seu esposo, por amor à sua esposa. Mas nunca coloque ele a tomar uma decisão, ou eu ou sua família. Não vai dar certo, esse negócio não vai terminar bem. Devido ao rancor, devido ao ressentimento, devido à raiva por uma bobagem, Abraão foi colocado contra a parede por sua esposa. Esse teu filho não vai ser herdeiro junto com o meu. Então resolve aí. E o coração de Abraão ficou pesado. Quer ver outra coisa? Ah, eu gostei tanto de tal coisa, mas é cara.
Tem um humorista paraibano que ele falando, é uma piada sobre mulher, tem um determinado momento dessa piada que ele disse: já ouviu falar do moído da mulher? Aquele zum 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 no ouvido, todo dia, todo instante. Ah, você não compra porque não gosta de mim. Se fosse outra, você comprava, e vai, até que acaba a paciência. Tá bom, vamos comprar. Aí faz uma dívida grande, ou um pretexto, né, uma coisa, né, banal, e força o marido a se endividar, porque tinha que cumprir a vontade da mulher. Cuidado para não gerar problemas por bobagens. E não colocar o seu marido, a sua esposa contra a parede para tomar decisões difíceis, complicadas, por causa de uma coisa que você poderia resolver tranquilamente, sem gerar aquele conflito. Tudo isso nós podemos encontrar na vida, nessa experiência de Abraão e de Sara. Um casal espiritual, uma família abençoada por Deus. Deus falava cara a cara com Abraão, Deus falava com Sara, mas que não deixaram de passar por conflitos na sua vida familiar. Tudo por conta de quê? Problemas de relacionamentos. Aí no início da reflexão eu disse, olha, qualquer família pode passar por isso, por mais espiritual que seja, nós poderemos passar por isso. Agora, qual é então a nossa diferença para outras pessoas que não têm Deus em suas vidas, não têm Deus em seus corações? Porque nós podemos ter ou descansar na certeza de que Deus cuida da nossa família. Em relação a Abraão, Deus fala para ele, olha, Abraão, fica tranquilo, faz tudo conforme o que Sara te disse, porque eu vou cuidar do teu filho. Ele vai ser herdeiro, né, de um grande povo, ele vai constituir um grande povo. Então faz conforme Sara te disse, que eu vou cuidar do teu filho Ismael. Então Abraão ficou tranquilo, preparou comida, água, colocou Agar e o filho, certamente um cavalo, um jumento, alguma coisa assim, e partiram para o meio do deserto. Abraão ficou tranquilo porque Deus havia renovado a promessa: o teu filho Ismael vai gerar um grande povo. Então, estou tranquilo porque Deus vai cuidar dele. Agora voltemos os nossos olhos para Agar e para Ismael. Eles foram mandados para o meio do deserto. O decorrer do relato bíblico aqui vai dizer que chega um momento que acabam os mantimentos, acaba a comida, acaba a água, e o menino começa a chorar. Menino, entre aspas, já era um rapaz, 16, 17 anos, começa a chorar de tanta sede, e Agar percebe, olha, vai morrer. E ela, não querendo ver o filho, ou presenciar a morte do filho, por sede, ela se distancia um pouco, e diz, olha, melhor, porque eu não vou ver meu filho morrer. E começa também a chorar. Nos diz o texto bíblico, no versículo 17, as seguintes palavras: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estava, no meio do deserto, prestes a morrerem de sede e de fome. Nós, quando também estamos no meio dos nossos conflitos e problemas, podemos descansar nisso, porque Deus nos ouve no meio do nosso deserto. Porque Deus nos ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro no meio dos nossos problemas, quando nós achamos, ó, não tem mais jeito, não tem mais solução, vai se acabar. Aí o anjo do Senhor diz: te acalma, porque Deus ouviu o choro do menino. E a outra coisa que eu acho muito bonita nesse texto aqui, é quando diz o seguinte: Deus ouviu a voz do menino daí onde estava. Lá no meio do deserto, longe de tudo e de todos, Deus diz, olha, o anjo diz, Deus ouviu de onde você está. No meio da luta, no meio do desespero, quando se achava que não tinha mais solução, ia acabar tudo. Aí o anjo do Senhor diz para Agar:
Deus ouviu a voz do menino aí onde você está, no meio do teu deserto. E mais à frente, o texto vai completar da seguinte forma: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O texto bíblico aqui não está dizendo que Deus abriu um poço, que Deus fez surgir uma poça de água. O que o texto bíblico diz é: Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou então o poço. O problema não era a sede, mas ela não conseguia enxergar o poço, não conseguia enxergar o poço que estava tão perto dela. Os homens aqui, já perceberam que há um complô, parece que há um complô no universo contra nós. Porque quando a gente vai procurar uma coisa, parece que as coisas somem. Os nossos olhos são fechados. Lá em casa é assim. Pergunto, mozinho, cadê a minha camisa? Assim, está na gaveta. Eu vou procurar, a blusa sumiu. Tá não. Mas basta ela ir lá, está aqui. Aí reaparece. É um complô contra nós. Ou os nossos olhos são vedados, ou a coisa some. Só aparece quando a mulher chega perto. É um complô contra os homens. Aqui no caso de Agar, ela estava com seus olhos fechados. Ela não conseguia enxergar a solução que estava tão perto dela. E o texto bíblico diz que Deus abriu os olhos dela, ela enxergou a água, foi lá, encheu do odre, deu água ao seu filho e eles sobreviveram, atravessaram aquele deserto tranquilamente. A diferença de nós para outros que não têm a sua fé fundamentada em Deus, a diferença é que nós cremos nesse Deus que cuida da família, nesse Deus que ouve as nossas vozes, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso choro e que nos diz: olha, eu ouvi a tua voz. E eu ouvi não foi em qualquer lugar, foi onde você está, aí no meio desse deserto. Eu ouvi a tua voz. E Ele age de tal forma na nossa existência que Ele abre os nossos olhos para nós percebermos que a solução estava tão perto e que nós não conseguíamos enxergar. A solução estava tão próxima de nós, mas precisou Deus abrir os nossos olhos para nós enxergarmos. Rapaz, como eu não pensei nisso antes? Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida das nossas famílias. Nós podemos ser os mais espirituais do mundo, mas estaremos propensos a passar por esses mesmos problemas que Abraão, que Sara, que Agar e que o seu filho Ismael passaram. Podemos passar pelas mesmas coisas. Mas o que torna a coisa mais fácil é porque nós podemos ter a certeza que temos um Deus que cuida das nossas famílias, que ouve o nosso choro, que ouve as nossas orações e que nos socorre no meio dos desertos que muitas vezes nós temos que atravessar na nossa existência. E graças a Deus por isso. A vida de Abraão e de Sara nos ensina isso. Cuidado para não criar conflitos em sua casa por coisas tão pequenas. Aproveite o tempo para outra coisa, mas não fique criando problemas dentro da sua casa por bobagem. Cuidado com o rancor, com o ressentimento, porque isso pode ser uma bomba que vai se armando na sua casa e pode explodir a qualquer instante. Cuidado para não colocar o seu cônjuge, o seu filho contra a parede, para que eles tenham que tomar uma decisão tão pesada e tão complicada. E se lembre sempre disso: Deus ouve o teu choro onde você estiver, e Ele responde às tuas orações. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Como existir
ser um vencedor. Hoje quero em mim o teu amor, só em ti eu quero esperar uma nova terra, um novo lar. Todos receberam, gente? Massinha? Cores diferentes? Agora eu quero que os maridos, os homens, cortem a massinha no meio e dê um pedaço para as mulheres, os homens. Divida a sua massinha, um pedacinho para sua esposa, para sua namorada. Bora. Entenderam, gente? As mulheres dividam dela, um pedacinho dela e dá um pedaço para o esposo. Deu? Agora eu vou amassando. Bora amassar, vai. Não, a mulher amassa o dedo, o homem amassa o dedo. Já, Marinha, que rapidez é essa? Delicadeza? Todo mundo amassou, gente? Já? Para amassar, amassa. Agora. Deu? Agora eu quero que vocês, o marido, os homens, peguem toda a massinha na mão. Da mulher e a dele. Bote na mão aí. Os homens, com a massinha na mão. Junta aí, homens. Junte essa massinha aí na sua mão. É escrito aqui na palavra de Deus o que eu vou ler. Essa massinha dá para separar? Não, não é? Ela ficou uma só. Não ficou assim? Ela não virou uma coisa só? Na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhes então, não, é até aqui. Assim, vou ler novamente. Assim não são mais dois, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, qual é a mensagem que a gente quer deixar com essa massinha agora? Que a palavra de Deus está dizendo que o que Deus juntou, o homem não separa. Então isso é pra gente, né? Há lutas, casamento não é uma coisa fácil, né? Casamento é uma coisa difícil. A gente chora, a gente caminha, a gente fica bravo, a gente sorri, a gente tem filho, a gente vive. Mas quando a gente bota na balança, a alegria é muito maior do que as coisas, né? Então, assim como essa massinha não separa, a palavra de Deus diz que Deus uniu, o homem também não separa, né? Quem ganhou o presentinho, os homens, abram o presentinho aí agora. Quem é para abrir, os homens ou mulheres? Ô, Márcio, nem quer musiquinha por mim? Os homens? Hoje é dia dos homens, gente. Não, ó. Agora eu quero que fiquem de pé os casais, um de frente para o outro. Não passa uma vida, não. Vai dar chamada aí. Homens, marido, olha pra ela aí. Olha os olhos dela. Olha o que ela produziu pra você hoje. Olha, dá uma olhada. Olha aí. Você produziu pra você. Tá bonito pra você. Agora dá uma olhada. Tá linda. A emocional tá olhando de cima e embaixo. Gente, pega esse coraçãozinho. O sol. Bota aí na boca dela. Bora. Dá um beijinho nela. Diz pra ela que você a ama. Linda. Ó, gente, diz ela que ela tá linda, que ela você a ama, diga aí. Agora, mulher, pega aí o coraçãozinho, bota na boca do seu esposo. Diga aí a ele agora o quanto ele é importante na sua vida, bora. Diga aí pra sua mãe o quanto você é feliz ao lado dele, o quanto ele te dá prazer e felicidade. Bem gostoso, bem gostoso.
que os maridos também gostam, né? Aí a mulher movida em casa, nesse carinho, nesse amor, dando essa importância daquilo que Deus uniu, da mulher da sua juventude, do seu amor, do seu marido. Continua em casa, irmãos. Diga a ele em casa que você o ama. Diga todo dia a sua esposa: eu te amo, minha esposa. Para a mulher, o marido às vezes acha que isso não é tão importante, mas para a mulher isso é muito importante do que isso. Então era a mensagem que a gente queria deixar agora para vocês, é isso. É o carinho, é o amor, e que se prolongue durante a vida toda. Meus irmãos, eu estou muito grato a Deus por esse momento. Dona Olete, a União Feminina, tem assumido esse compromisso de preparar isso para a gente ano após ano. E eu fico grato a Deus pela vida dela, a disposição. A gente percebe que ela realmente se empenha e procura fazer o melhor. A União Feminina. E eu fico abençoado também com a palavra do pastor. Me abençoou muito, viu, pastor? Graças a Deus, que o Senhor mais e mais esteja falando ao coração do irmão, para nós podermos pegar a rebaba da bênção também. A irmã Olete, ela começou com um verso da Bíblia que diz assim: como duas pessoas andarão juntas se não tiver entre elas acordo? Como é que pessoas diferentes podem andar juntas? Meus queridos, eu queria aqui que a gente assumisse um propósito que eu sei que já houve no passado, mas que precisa ser reavivado. Olha, essa pessoa que está do seu lado foi um presente de Deus para te ajudar na sua caminhada com Cristo. Assume o propósito. Olha, eu estou aqui com o meu cônjuge e nós dois vamos andar juntos, porque nós vamos andar seguindo o mesmo Cristo. Diante de diferenças, diante de dificuldades, diante de lutas que com certeza vêm e virão. Mas o fato é o seguinte: nós temos um alvo. Esse alvo é Cristo. Nós temos uma companhia. Essa companhia é Cristo. Nós temos um potencializador. Nós temos alguém que nos fortalece. E esse alguém é Cristo. Então, meus irmãos, com esse propósito no coração, assume isso. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa continuaremos seguindo a Cristo. Vamos orar então. Pai, Senhor, foi algo que o Senhor criou, que o Senhor uniu, que o Senhor se faz presente, Pai, e que o Senhor potencializa para que possamos ir adiante. Então, Deus, que nós realmente, Pai, tenhamos esse propósito sempre firme em nossos corações. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Agradeço pelo alimento que o Senhor nos concedeu e rogo a Ti, Senhor, para que possamos ter mais momentos graciosos de comunhão aqui nessa noite. É em nome de Jesus que Te pedimos, ó Pai. Amém, Senhor.